Pessoal, boa noite. Tá? Já estou aqui após com a minha camisa vermelha aqui para tratar da obra de Karl Marx, Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. Fiz uma resenha aqui bem interessante e eu vou socializar com todos vocês. Bom, as ideias contidas neste prefácio são deveras importantes para a compreensão do pensamento marxista, tá? Ou seja, sua concepção filosófica, economia política e socialismo político. Marx assim divide os seus estudos do sistema de economia burguesa. Primeiro, capital. Segundo, propriedade fundiária. Terceiro, trabalho assalariado. Quarto, Estado. Quinto, comércio exterior. E sexto, mercado mundial. O famoso prefácio antecede a primeira parte do livro de Marx, tá? A primeira parte do livro de Marx, que trata do capital. No início, Marx se debruça sobre a revisão crítica da filosofia do direito em Hegel, tá? E conclui o seguinte: relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, mas, pelo contrário, elas se enraizam nas relações materiais de vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de sociedade civil. Ou seja, pessoal, o discurso jurídico, como qualquer outro, tem raízes históricas na sociedade civil. E as relações jurídicas decorrem das relações materiais da vida, que são as relações sociais, e não estão dissociadas da conjuntura histórica na qual atuam. Em verdade, o direito é uma resposta aos conflitos e procura solucioná-los nos limites necessários à manutenção do status quo. Após essa análise, Marx concluiu que a anatomia da sociedade burguesa deveria ser procurada na economia política. São outras conclusões importantes de Marx no prefácio. A primeira delas: na produção social da vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes da sua vontade. Relações de produção, estas que correspondem a uma etapa determinada de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. Ou seja, as relações sociais do homem estão imbricadas com a sua relação de produção e o trabalho seria a expressão da vida humana, tá? Por meio dele, o homem transforma a natureza e a si próprio. A contradição do capitalismo é que o homem passa a explorar a força do trabalho de outro homem. Segunda ideia de Marx: a totalidade destas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. Tá? Então, infraestrutura, o que é, pessoal? É a relação homem-natureza. Estrutura, para Marx, é a relação homem-homem. E superestrutura é a relação instituições versus sociedade. C. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Aqui Marx tratou o indivíduo como um ser social, tá? E disse que o homem é tirado de si mesmo, perdendo a sua autenticidade e a possibilidade humana de sua existência. Outra concepção de Marx: a explicação da história deve assentar, pois, no estudo do desenvolvimento das necessidades humanas e das forças produtivas do homem, e essa explicação permitirá pela primeira vez compreender as evoluções sociais, ou seja, estas não são mais do que o efeito de contradições que aparecem necessariamente entre as instituições sociais e as forças produtivas, pelo fato de que essas forças produtivas não deixam de desenvolver. Bom, sobre o movimento dialético da sociedade, movimento esse que constitui seu processo histórico, Marx conclui: é uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou o que nada mais é do que a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade, dentre as quais aquelas que tinham se movido. Assim, de maneira que, de formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas relações de produção se transformam em seus grilhões e sobrevém então uma época de revolução social. Outra premissa de Marx: quando ocorre esta contradição, coloca-se na pauta da história a necessidade de transformação de dada formação social. Uma formação social nunca perece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais ela é suficientemente desenvolvida.
e novas relações de produção mais adiantadas jamais tomarão o lugar antes que suas condições materiais de existência tenham sido geradas no seio da velha sociedade. É por isso que a humanidade só se propõe as tarefas que pode resolver, pois se considera mais atentamente se chegar à conclusão de que a própria tarefa só aparece onde as condições materiais de sua solução já existem, ou pelo menos são captados no processo de seu devir. Marx descreve também da seguinte maneira o processo de transformação social. Com a transformação da base econômica, toda enorme superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez. Na consideração de tais transformações, é necessário distinguir sempre entre a transformação material das condições econômicas de produção, que pode ser objeto de rigorosa verificação da ciência natural, e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas e filosóficas. Em resumo, as formas ideológicas pelas quais os homens tomam consciência deste conflito e o conduzem até o fim. E, para finalizar, não se julga a consciência social de uma época a partir dela mesma, e sim é preciso explicar esta consciência a partir das contradições da vida material, a partir do conflito existente entre as forças produtivas e as relações de produção. Esse foi o pensamento de Karl Marx, né? Não é a consciência dos homens que determina a sua existência, é pelo contrário a sua existência social que determina a sua consciência. Enfim, as normas, os valores, os sentimentos, os modos de pensar e de agir em sociedade são um reflexo das relações entre os homens para conseguir os meios necessários à sua sobrevivência. Karl Marx.